Oi, gente, boa noite. Vamos a mais um encontro nosso. Vamos aqui dar continuidade à nossa semana da consultoria para psicólogos. Hoje a gente vai fazer aqui a nossa aula somente pelo Instagram, tá bom? Às vezes a conexão não fica tão bom e a gente acho legal fazer apenas pelo Instagram. Depois a gente tenta colocar lá na live, lá no Facebook, na linha do tempo, tá bom? Jéssica, é a primeira, seja bem-vinda novamente. Jéssica tá acompanhando a gente aí a semana toda, tô muito feliz. É muito gratificante ver, né, os colegas aí acompanhando o nosso trabalho, contribuindo pra caramba. Bem-vinda, viu, Jéssica? Elizabeth também esteve com a gente ontem assistindo, né? Estávamos aqui ontem com a psicóloga Laís Cidade, a gente falou sobre técnicas para trabalhar a ansiedade, para trabalhar a depressão, foi bem bacana, né? Ela trouxe algumas técnicas bem legais. E se Laís estiver me assistindo, coloquei em prática uma das técnicas que ela sugeriu hoje, né? Lá na clínica, com duas crianças, eu apliquei a técnica do quadrado, né? Então, se você tá curioso aí para saber se quem tava aqui lembra, quem não tava, depois chama no direct. Procura a Laís Cidade aí pelo Instagram, ela consegue te explicar. Foi bem bacana para trabalhar a ansiedade, trabalhar a concentração, foi bem legal mesmo. Ok, psicóloga. Kelly Barbosa, se eu não me engano, a Kelly é uma colega da faculdade, se eu não me engano. Se eu estiver errada, me corrige. Bem-vinda. Não sei se é a primeira vez que você está aqui, Kelly. Seja bem-vinda, tá bom? Vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho hoje. A gente já está finalizando, né, a nossa primeira semana da consultoria para psicólogos. Aproveita aí, chama um colega para assistir. Hoje a gente vai falar de mais um tema bem legal. A gente já falou sobre ele em algum outro momento. A gente vai falar sobre como estruturar uma sessão em 7 passos. É isso mesmo, né? Então, assim, a gente percebe que muitos colegas têm uma certa dificuldade, né? Às vezes na hora de organizar, de estruturar os seus atendimentos. Muitos colegas me procuram porque fazem atendimento por plano de saúde. Plano de saúde geralmente é atendido em 30 minutos, em 40 minutos. Então, o que eu vou falar aqui, gente, dá para trabalhar numa sessão de 30 minutos ou mais, tá? Como eu já falei algumas outras vezes, o que vai diferenciar talvez um tempo maior de números de intervenção. Se eu fosse fazer duas atividades numa sessão de 40, 50 minutos, eu vou fazer uma em 30 minutos, tá bom? Então vamos lá, o nosso quarto dia da nossa primeira semana da consultoria para psicólogos. E amanhã, gente, nós vamos estar com mais uma convidada. Nós vamos falar sobre um outro tema bem bacana que no final, quem ficar com a gente aqui até o final, vai ficar sabendo, tá? Qual vai ser o tema de amanhã, quem é a convidada de amanhã também, tá? Talvez algumas pessoas aqui conheçam. A gente está se organizando para trabalhar aí setembro amarelo, tá? Em breve a consultoria vai estar aí divulgando, compartilhando, trazendo algumas informações para a gente estar trabalhando essa questão da depressão, do suicídio. Vamos ter outros colegas também aqui com a gente está preparando algo bem bacana, mas em breve a gente vai passar maiores informações. Sim, Kelly, estudamos juntas na faculdade, então sim, eu lembro de você, bem-vinda, viu? Sentamos algumas vezes na cantina, conversamos, fizemos algumas disciplinas juntas, né? Seja bem-vinda aqui conosco no nosso trabalho, né, da consultoria para psicólogos. Então, para quem está aqui pela primeira vez, para quem está chegando, né, o objetivo da consultoria para psicólogos é ajudar outros colegas na organização, na estrutura das sessões, tá bom? Então, a gente tem ajudado muitos colegas dentro aqui do Brasil e fora também. A gente fica muito feliz com isso. Então, vamos começar, né? Os colegas vão chegando aos poucos e depois esse vídeo vai ficar por 24 horas aqui no Story, tá bom? E depois, se tudo der certo, a gente consegue mandar lá para a página do Facebook. Depois, o vídeo vai sair do aula, tá bom? Vamos lá, então. A gente vai falar sobre 7 passos, né, de como estruturar uma sessão, né?
Então vamos lá, gente. Quem tem caneta e papel, anota aí, fica à vontade. Primeiro passo para você estruturar uma sessão é verificação do humor, né? Eu já falei para quem acompanha o nosso trabalho pela lista de transmissão, acompanha o trabalho nosso mais próximo, mais perto. Isso você precisa fazer em todas as sessões e com todos os seus pacientes, né? Isso que eu digo, assim, eu faço isso e me ajuda pra caramba a organizar, a estruturar e saber e entender o meu paciente naquele dia. Então, o primeiro passo é verificação do humor. Eu preciso saber naquela sessão como é que tá o humor do meu paciente, seja ele criança, seja ele adolescente ou adulto, tá? Na clínica onde eu trabalho tem uma plaquinha lá na minha sala, a gente tem algumas carinhas de emoções dos Legos, então eu faço isso com adulto também. E assim, eu percebo que com o tempo fica quase que automático. Geralmente criança, né? Alguns adultos, mas eles já chegam já olhando para a plaquinha. Às vezes nem olha para mim, mas já olha para a plaquinha que tá lá de emoções e já me falam como é que ele está se sentindo naquele dia. E aí eu acolho aquele sentimento, né? Aquela emoção, seja ela positiva, seja ela negativa. Pergunto como, o que tá deixando ele assim, por que ele tá triste ou tá feliz, enfim, a gente vai trabalhando. Tem mais colegas aí entrando, Elisângela, seja bem-vinda. Psico Josiane Barbosa também. Gente, vão chegando aí, vão anotando. Então, a gente acabou de começar o primeiro passo para estruturar uma sessão, verificar o humor. Anota aí, tá? Segundo passo para você estruturar a sua sessão, seu atendimento aí no consultório, é a verificação da tarefa para casa. A gente sempre fala, e a gente, assim, eu sei que muitos que estão aqui provavelmente vão concordar comigo, já deve ter passado em algum momento por alguma experiência. Tarefa de casa é algo muito importante a gente passar, mesmo que muitos pacientes é muito comum não fazerem. Por quê? A tarefa de casa serve como uma extensão do nosso atendimento. Esse é o objetivo. Então, sei lá, se eu trabalho emoção na sessão 1 com a minha criança, eu vou passar uma tarefa de casa que tem a ver com emoções. Traz para mim na próxima semana um recorte cole de emoções, carinhas, rostos de outras pessoas. Identifique para mim o que você acha que elas estão sentindo. Por quê? A tarefa de casa, ela ajuda, se você procurar isso na literatura, você vai ver estudos que vão falar isso, pesquisas que ajudam a fazer com que o paciente se adere ainda mais ao tratamento. E é muito funcional, porque a gente só tem um encontro por semana, né? Às vezes 30 minutos, 40, uma hora. Então, 50 minutos, então use isso a seu favor, tá? Segundo passo é esse, é verificar a tarefa de casa. Então, depois de verificar o humor, verifique, retome o foco, né, do atendimento anterior, faça uma recapitulação, né? Lembra que a gente trabalhou na sessão passada, isso, isso e isso? Então, como é que foi? Você fez a tarefa de casa que a gente tinha combinado? Você não fez? Então, é retomar o foco, né, de tudo que foi trabalhado na sessão anterior para poder, então, continuar fazendo o que se propõe fazer. Tá bom, gente? Terceiro passo para estruturar uma sessão é a agenda da consulta. Então, o que seria essa agenda da consulta? Eu preciso saber do meu paciente como é que foi a semana dele. Houve alguma ocorrência, né, entre uma semana e outra, da última sessão até agora, aconteceu algo que te trouxe um desconforto? Como é que você passou a semana? Então, o terceiro passo para construir, para estruturar uma sessão, ela também é fundamental, que é a agenda da sessão. Então, eu preciso fazer essa avaliação, tô dando uma olhada nas minhas colas para eu não me perder, tá? Se alguém quiser fazer pergunta, fica à vontade. Então, o terceiro passo é a agenda da consulta. Então, é eu verificar com o meu paciente como foi a semana dele, seja criança, adolescentes ou adultos. Então, para quê? Para que eu possa entender como ele passou esses dias e para que a gente possa utilizar e se beneficiar da melhor forma naquele tempo que a gente vai estar ali, independente se é 30 minutos ou mais. Quarto passo para estruturar uma sessão, anota aí. Sônia acabou de entrar, seja bem-vinda. Psicóloga Rosângela, também seja bem-vinda. Alemoteca, também sejam bem-vindos. O pessoal tá chegando, vão anotando, a gente já está
indo para o quarto passo, tá? Para estruturar uma sessão. No finalzinho eu vou ver se a gente conseguir, a gente faz um resuminho. Quarto passo para estruturar uma sessão é eu trabalhar nos tópicos da agenda. Eu vejo esse quarto passo como talvez o mais importante, porque é aqui nesse quarto passo que é exatamente o que eu vou fazer, tá? Então, tô trabalhando com uma criança com TDAH. Chegou para mim, como é que tá teu humor, né? A tarefa de casa fez? Vamos lá. Aconteceu alguma coisa durante essa semana que te trouxe um desconforto? Enfim, me conte um pouquinho. E aí eu vou fazer um trabalho com a criança, por exemplo, no TDAH especificamente. Vou trabalhar com ele ali, economia de fichas, por exemplo, a tabela de recompensa. Se é uma criança com TOD, eu vou trabalhar ali o controle da raiva, daquele enfrentamento, né? Vou trabalhar a questão de controle das emoções, especificamente a raiva, ou a caixa da raiva, é bem legal. Enfim, gente, existe uma infinidade de atividades que dá para fazer com cada demanda. Por isso que eu acredito, eu gosto muito, assim, e acho muito importante esse quarto passo para todas as sessões, porque é ali no quarto passo que você vai, então, fazer aquilo que você precisa fazer de acordo com a demanda. Chegou uma criança com transtorno de aprendizagem, nesse quarto passo, você vai aplicar uma atividade para o transtorno de aprendizagem. Chegou ali no quarto passo, é uma criança com quadro depressivo, você vai trabalhar uma técnica para depressão, se é com ansiedade, isso adultos também. Como a gente falou ontem, algumas técnicas você pode pegar e usar e outras que você também já faz no consultório. Então, esse quarto passo é isso, é eu colocar em prática aquilo que eu preciso fazer de acordo com a minha demanda, tá? Então, por exemplo, aqui com crianças, né? Existem algumas atividades que você pode trabalhar. Você pode trabalhar com a caixa de brinquedo, você pode também trabalhar com um livro, você pode trabalhar com massinha, você pode trabalhar com os dois juntos. Então, assim, você pode trabalhar com um ou com outro, ou com os dois exercícios ou duas tarefas, tá bom? Então, esse é o quarto passo. Vamos lá. Quinto passo, prescrição da tarefa para casa. Agora é que você vai prescrever, você vai indicar, você vai sugerir, você vai escrever, você vai orientar que o seu paciente faça a tarefa de casa. Não confunda, gente, esse passo com o segundo, porque no segundo você precisa rever a tarefa de casa. Nessa sessão aqui, nesse passo, no quinto passo, você vai escrever uma tarefa para casa, tá? Lembre que tem que ser de acordo com o que você está trabalhando na sessão. Se você está falando de emoção na sessão, não passe uma tarefa que vai falar de comportamento, porque isso vai ficar confuso na cabecinha da criança, do adolescente e também do adulto, tá? Então, tem um objetivo, né? O porquê de uma tarefa para casa. Eu falei um pouquinho lá no segundo passo, mas eu vou falar aqui de novo. Então, as tarefas para casa, elas são importantes para quê? Para reforçar as habilidades trabalhadas na consulta, né? E aí você pode utilizar. Tem colegas que indicam livros sobre um determinado assunto. Por exemplo, hoje mesmo, vou contar uma experiência rapidinho, um pouco mais cedo, de um atendimento. E daí, dentro de todo um contexto do assunto que a gente estava tratando com uma adolescente, eu indiquei para ela que ela pesquisasse sobre amnésia infantil. Ela tem uma curiosidade para saber um pouquinho sobre algumas coisas da infância, que ela tem uma dificuldade de entender, de compreender, e tem todo um contexto. Ela também é muito autodidata, isso facilita, ela pesquisa muito, quer saber, tá sempre perguntando. Então eu falei, vamos dar uma olhada, vamos ver juntos, entender o que seria isso. Então você também pode indicar para o teu paciente a leitura de um livro, de repente uma série, de repente um vídeo no YouTube. Ontem a gente falou sobre isso, né? No YouTube tem muita meditação guiada. Você pode indicar, não tem problema nenhum, tá? Eu, particularmente, no consultório, eu utilizo muito vídeo. E um canal que eu indico aqui, para quem não conhece, que é o Minutos Psíquicos. Gente, é um canal excelente. Não sei se quem tá aqui já usou. Tem diferentes vídeos ali para fazer psicoeducação, principalmente, ele é fantástico. São vídeos bem resumidinho, bem bacana. Genivaldo tá chegando, seja bem-vinda, olá, seja bem-vinda. Roberta também, Jéssica tá dizendo, faço isso, filmes, nossa, Jéssica, como ajuda. E outra coisa,
A gente também, às vezes, é bom a gente parar um pouquinho e assistir um vídeo. Porque às vezes a gente lê, né? É tanta teoria, às vezes algum termo técnico. E aí a gente talvez fica, às vezes, um pouco confusa. Assistir um vídeo também facilita a nossa compreensão. Se você colocar no Google aí, sei lá, transtorno de personalidade, você vai procurar uma lista, vai te aparecer uma lista para você pegar um filme ali e colocar para ver. Na Netflix tem, em outros lugares também você consegue, tá bom? Vamos lá então para o sexto passo. Elizabeth disse, repete o nome do que, Elizabeth? Eu não sei exatamente. A gente já falou algumas coisas. Deixa a Elizabeth responder ali. A gente continua, então. A gente vai para o nosso sexto passo, tá? Vamos lá, então. Sexto passo, que seria... O que seria no sexto passo dessa estrutura da sessão? É o resumo da sessão, tá? Você vai fazer um resumo da sessão para o seu paciente. O que você vai fazer? Você vai resumir tudo que foi aplicado. Pergunta para ele. Eu fiz isso hoje também, na verdade eu faço isso sempre, né? Mas como eu vim da clínica agora há pouco, então assim, tem alguns exemplos para compartilhar mais recente. Então, pergunta para ele, você entendeu o que a gente trabalhou hoje? Faz um resumo, então. O objetivo da sessão hoje foi trabalhar isso, isso e isso, né? Então, é muito bacana a gente trabalhar essas questões com os nossos pacientes para fazer um resumo, para entender, para saber se ele entendeu a tua proposta, né? É bem legal mesmo. Ah, o site, Elizabeth, o site que eu falei... Eu já não me lembro qual site que eu falei, sobre qual assunto. Foram várias coisas que a gente falou aqui juntos. Eu falei de filmes, que é legal. Ah, sim, o canal do YouTube, né? O canal do YouTube é o Minutos Psíquicos. É muito bacana. Tem muitos vídeos lá de 4, 5 minutos. Fala sobre distorções cognitivas, fala sobre TDAH, sobre ansiedade, depressão, transtorno bipolar. Gente, muito legal. Isso mesmo, Jéssica. Agora eu fiquei na dúvida se é minutos psíquicos. Eu acho que é psíquicos. Tenta aí, Elizabeth, vê pelo que a Jéssica colocou. Se você não achar minutos psíquicos, procura o que a Jéssica colocou, minutos psi. Tá bom? Tem um cérebro assim, desenhado, tem 2 olhos assim no cérebro. É bem bacana. Se você não conseguir, chama que a gente manda pra você algum link, tá? Vamos então. Acho que é minutos psíquicos, né, Jéssica? Isso aí. Vamos lá, gente. Continuando, então, vamos para o sexto passo. Já estou falando, né, um pouquinho. O sexto passo é o resumo. Você, psicólogo, precisa resumir, fazer um resumo de toda a sessão. De novo, né? Pergunta para o teu paciente. Você entendeu o que a gente fez hoje? Porque para poder ver se ele entendeu o objetivo proposto naquela sessão. Hoje eu fiz isso na parte da manhã, né? Eu estava trabalhando com uma criança, estou trabalhando com uma criança com questões de ansiedade, né? Tem todo um contexto, mas hoje a gente começou a trabalhar situações que desencadeavam nele algumas emoções. Daí foi bem bacana, né? Eu peguei uma folhinha de ofício, uma folha de ofício branca, né? Toda branca. A gente dobra ela assim, que eu não tenho nenhuma folha aqui para fazer para vocês, mas eu dobro ela inteira, depois eu faço ela em 3 partes. Daí quando eu abro, ela fica marcada em 6 quadradinhos. Aí eu coloco algumas emoções e peço para que ele me escreva ou desenhe, me conte uma situação que ele sente, por exemplo, tristeza, raiva, enfim. E ele vai desenhando, alguns vão escrevendo, é bem legal. E aí, no final de tudo, eu perguntei para ele se ele entendeu. Aí ele me respondeu, sim, eu entendi, que são sintomas que desencadeiam, que geram emoções. Eu falei, não são sintomas, mas sim situações. Vamos só trocar a palavra. Ele, isso mesmo. Aí eu fiz, ou seja, porque de repente ele sai ali com achando que é aquilo ali, e eu também achando que ele soube que eu quis aplicar, e aí acaba não funcionando. Por isso que é legal você perguntar. É legal você perguntar para o teu paciente. Sônia tá dizendo que tá travando, Sônia. Vê se não é conexão, não sei se é a internet, não sei se você tá usando... são dados, às vezes acontece. Aqui por enquanto não sei, gente, tá travando aí pra vocês? O som também, como é que tá? Vamos dando aí feedback pra gente ir mexendo aqui, tá? Podem ir escrevendo. Então, esse é o sexto passo, né? O sétimo passo para estruturar uma sessão
é o feedback do teu paciente, ou seja, é um resumo do teu paciente. E aí você pergunta para o teu paciente, pede para ele uma avaliação. Pergunta para ele aí, o que você achou da nossa sessão hoje? Pergunta a criança, para o adolescente, para o adulto, o que você achou? Porque é um pouco assim, está associado um pouquinho do que a gente está falando um pouquinho antes, né? É uma coisa ligada à outra. Então, nesse 7º passo aqui, último, para construir uma sessão, para estruturar uma sessão, é você perguntar para o teu paciente, pedir para ele um resumo de tudo que foi feito, o que ele entendeu. Para quê? Para confirmar ou não a tua percepção. Lembra que eu falei agora há pouco do exemplo que eu vivi hoje de manhã? Eu trabalhei com o meu paciente uma atividade, né, sobre emoções, situações que desencadeiam certas emoções. Esse foi meu objetivo, né, nessa atividade específica. E aí no final, quando ele fez esse resumo, ele me falou: a gente aprendeu hoje sobre sintomas que desencadeiam emoções. Aí eu fui corrigir ele, eu falei: olha, não foram sintomas, mas sim situações. Porque, de novo, né, senão ele sai com dúvida e eu achando que ele achou o que eu tinha proposto e não. Aí ele, verdade. Então foi bem legal, então essa troca. Gente, os 7 passos você pode utilizar em todas as suas sessões. E isso facilita muito a otimizar o seu tempo, tá? A organizar os seus atendimentos. Acaba reduzindo em nós uma sensação de uma ansiedade, talvez às vezes algumas crenças que são disparadas, talvez de incompetência, o sentimento de angústia, parece que o tratamento, parece que a terapia não está funcionando, né? Eu falei isso lá na segunda-feira, será que não falta um planejamento? Será que o que não está faltando aí, organização? Porque eu sei que você tem capacidade, sei que todo mundo que está aqui, que vão assistir depois, né? Eu sei que todos nós temos as nossas capacidades. Afinal, a gente estudou quanto tempo? Né? 5 anos, alguns 4 anos e meio, e a gente continua estudando. Então, todos nós somos capazes. Às vezes, o que nos falta talvez é sentar um pouquinho e organizar e planejar os nossos atendimentos. Eu tenho certeza que se você colocar esses passos aí nas suas sessões, nos seus atendimentos, isso vai te ajudar muito, vai te facilitar, vai otimizar o seu tempo, vai te ajudar a organizar, vai clarear mais a sua cabeça, a sua mente, e você vai ficar mais seguro de si mesmo. Por quê? Quando chegar na sessão seguinte, semana que vem, você já sabe o que você vai fazer com aquele paciente. E isso dá uma sensação, sabe, de meu trabalho tá funcionando, tá fluindo, sem contar que a gente não fica naquele desespero, que atividade eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? Se sentir perdido. Então, estruturar uma sessão parece difícil, mas não é. Gente, não é. Segue esses passos aqui, coloque em prática e depois conta pra gente o que você achou, né? Se funcionou, se não funcionou. Tá bom? Espero de verdade que todos esses pontos que o nosso encontro de hoje possa te ajudar, de verdade, possa contribuir. Se você acha que o conteúdo de hoje pode ajudar algum colega, essa live vai ficar, esse vídeo, apenas por 24 horas. Então, assim, você pode colocar e dividir, compartilhar, curtir aí com seus amigos, tá bom? Mazonima, eu acho que é isso. Tá dizendo oi, acho que não sei se é a primeira vez, seja bem-vinda. A Sandra também tá entrando. Francisca também. Gente, sejam bem-vindos, tá? A Elizabeth está perguntando: esse espaço é para qualquer abordagem? Olha, Elizabeth, eu acredito que dá para fazer sim, tá? A minha é a terapia cognitiva comportamental, a TCC. Eu aplico e funciona muito, né? Então, assim, eu não sei qual é a sua abordagem. Tem abordagem que não usa técnica, né? Não usam, eu acho que não usa, né, técnica ou algum exercício. A TCC, ela usa muito, né? Utiliza muito. Então, eu vou falar daquilo que eu faço, né? De acordo com a minha abordagem, que é a TCC. Então, eu acredito que dá sim. Tenta colocar em prática, eu acredito que vai te ajudar bastante. E depois conta pra gente se funcionou ou se não funcionou, tá bom? Então, como há pedidos daqui, né, a Fábio tá pedindo pra resumir, vamos resumir então. Então, pega aí um papel e uma caneta e anota aí todos os passos, tá? Primeiro passo, verifique o humor. Segundo passo, reveja a tarefa de casa com o seu paciente. Terceiro passo, agenda da consulta. Como foi a semana do seu paciente? Procura saber como ele passou a semana, tá bom?
Quarto passo, que eu falei que eu acho que ele é o mais importante, que são os tópicos da agenda, que é que você vai usar atividades específicas para cada demanda, tá? Então, se é para TDAH, você vai trabalhar questão de reforço, de recompensa, você pode fazer economia de fichas, enfim. Tarefas de casa, quinto passo, tarefa de casa, você agora vai passar para casa uma tarefa, tá? De acordo com o que você trabalhou na sessão. Isso com criança, com adultos e com adolescentes. E o sexto passo, olha, ela já ia pular aqui. O sexto passo é o resumo da sessão por você, psicólogo. Faça um resumo de tudo que você trabalhou naquela sessão. E o sétimo, então, o sétimo passo é o resumo do seu paciente. Pergunta para ele se ele entendeu o que vocês trabalharam naquela sessão, para então reforçar a percepção do teu paciente, para você ver se você conseguiu atingir o objetivo daquela sessão, se ele conseguiu compreender. Tá bom? Muitos colegas entram em contato conosco pedindo mais algumas informações, fiquem à vontade. Durante essa semana está sendo bem corrido, a gente tem recebido um volume grande de mensagens, então a gente não está conseguindo responder no mesmo dia, muito menos na mesma hora. Mas assim que for possível a gente vai responder. A gente está demorando, mas a gente está respondendo, tá? A gente faz um trabalho, a consultoria para psicólogos. Então, a gente faz atendimentos online, individual. Se você tem dificuldade com algum atendimento, você pode entrar em contato e agendar um horário para você ser atendido e a gente te ajuda nessa estruturação do teu atendimento, independente da demanda. É só entrar em contato para a gente poder agendar um horário que seja bom para você e que seja possível para a gente também, tá? Gente, eu acho que é isso. Muito obrigada mais uma vez. A nossa semana está acabando. Hoje o nosso tempinho foi menorzinho, né? Mas a nossa semana está acabando. Amanhã é o quinto dia e último dia da nossa primeira semana da consultoria para psicólogos. A gente, como eu falei no começo, vou falar agora quem vai estar aqui com a gente, tá? Amanhã a gente vai estar com a psicóloga Maíra Andrade. Ela é diretora da empresa NID, lá no Rio de Janeiro, né? E ela faz um trabalho incrível, né? Ela, se eu não me engano, ela ministra cursos, tudo envolvendo na parte da avaliação psicológica. Então, a gente vai falar de testes, a gente vai falar muito sobre isso. E o tema de amanhã é um tema muito legal. Como montar um plano de avaliação, tá? Quem acompanha nossas listas de transmissão sabe, né? Existe uma diferença muito grande entre avaliar e intervir. Hoje a gente fala de uma estrutura de uma sessão no dia a dia. E nessa estrutura aqui você já está avaliando e você já está intervindo. É todo um passo a passo para te ajudar no teu atendimento, tá? Então amanhã a gente vai falar sobre como montar um plano de avaliação. Chegou o paciente lá no teu consultório, primeiro dia, e aí, o que você vai fazer? Então vem estar com a gente amanhã às 21 horas aqui pelo Instagram, que a gente vai estar falando sobre isso, como montar, tem um passo a passo também, né? E a psicóloga Maíra Andrade vai estar aqui com a gente ajudando aí, trazendo algumas ideias, alguns tipos de teste pra gente saber que teste eu uso, né? Onde eu uso, qual a demanda, a gente vai falar sobre isso amanhã. A Sandra disse que não ouviu o quarto passo. Sandra, o quarto passo são os tópicos da agenda. Você vai trabalhar nessa sessão, nesse momento, né, nesse passo de uma estrutura de uma sessão, você vai trabalhar uma técnica, um exercício específico para a demanda, tá? Então, se você tá com uma criança com quadro depressivo, você vai trabalhar ali um quadro, por exemplo, a gente falou ontem do curtograma. Então, você vai pegar essa técnica e vai aplicar, né? Na semana que vem, você vai aplicar uma outra técnica. O vocabulário emocional, enfim. Então, o quarto passo é para você trabalhar, então, com atividade, com exercício, com dinâmica, com um teste específico sobre a demanda que você está atendendo, tá bom? Francisca tá dizendo, vai ser ótimo amanhã o tema. Vai ser sim, Francisca. Modéstia à parte, vai ser sim muito bom, porque o tema de amanhã vai nos ajudar a montar, elaborar um plano de avaliação. Gente, que coisa bacana, né? Às vezes a gente se sente perdido, né? Por onde começar? Onde eu faço? Que teste que eu aplico? O paciente chegou, aplico a anamnese, o que eu pergunto? É encaminhado? Qual é a demanda? E agora, por onde eu vou? Então, se você se sente perdido, vem estar com a gente para se achar, para a gente, então, poder aí contribuir, poder partilhar um pouquinho do que a gente tem feito e tem dado certo, tem dado muito certo, né? Muitos aqui fazem atendimento um atrás do outro e é bem cansativo. Então, quando a gente organiza e estrutura,
Nossa, como isso ajuda? Eu falo porque eu faço isso, vivo isso e experimento. E tem dado muito certo, tá bom? Obrigada mais uma vez pela presença de todo mundo. Quem quiser fazer parte da nossa lista de transmissão, chama a gente lá no WhatsApp, no 41, que é o DDD aqui de Curitiba, 9 na frente, 883166, peraí, 88316683, tá? Chama a gente lá no WhatsApp que a gente inclui você e aí você vai acompanhar esses e outros temas durante toda a semana, das próximas semanas também. Uma coisa, em breve a gente vai estar aqui publicando. Nós vamos fazer, na próxima semana a gente já está entrando em setembro, né? Então aí vai ser falado muito sobre o Setembro Amarelo, sobre depressão e suicídio. E a consultoria está preparando, gente, um material. A gente está com umas ideias aqui bem bacanas, a gente vai estar com alguns convidados. Então assim, a gente está começando a construir. Daqui a pouquinho a gente vai estar divulgando para as próximas semanas. A gente vai falar sobre Setembro Amarelo o mês todo, com muito conteúdo de qualidade, tá bom? A consultoria, como funciona, né? Quem tem interesse, quem tem dificuldade, sente dificuldade em organizar, estruturar uma sessão, montar um plano de avaliação, seguir esse passo a passo, por onde eu começo? Tem essa dificuldade? Entre em contato com a gente, tá bom? A consultoria acontece, você liga, entra em contato, não precisa ligar, manda um zap que a gente responde, uma mensagem aqui no direct também, ou lá no Message, no Facebook, e a gente vai conversando com você e vai combinando, tá? Esse trabalho da consultoria individualmente, agendado, é um serviço que a consultoria presta, então tem um valor, mas assim, é um valor bem bacana também. Então, se você tem essa dificuldade, chama que a gente te ajuda. A gente também tem alguns materiais que a gente desenvolve, enfim. Eu acho que é isso. Não quero tomar muito tempo de vocês, né? Eu sei que muitos aqui ainda vão levantar cedo da manhã para ir para a clínica ou para fazer terem outros afazeres, mas a ideia é essa, tá? Estrutura a sua sessão, pega esses passos e coloque em prática e depois conta pra gente aqui como foi, beleza? Gente, muito obrigada de novo. Beijo para todo mundo. Sônia, obrigada a você, né? A Sônia botou ali, obrigada, Priscila, você como sempre muito generosa. Como eu sempre falo, a gente sabe de tudo? Claro que não, mas porque a gente sabe, não custa nada a gente contribuir e compartilhar. Então, a consultoria, ela nasceu, né? A gente vai falar ainda sobre isso há algum tempo, para poder ajudar outros colegas. A gente dispara muito conteúdo gratuito, a gente compartilha, a gente conversa com muita gente. A gente também desenvolve alguns materiais para fins comerciais, sim, tá bom? Então, assim, o nosso objetivo é agregar valor, é ajudar, é contribuir, né? Então, tem dificuldade, vem fazer uma consultoria com a gente e depois conta como foi fazer essa consultoria, tá bom? Anabela tá chegando, Anabela lá de Portugal, tava te esperando, Anabela. Bem-vinda de novo, não sei qual horário que tá aí, né? Sandra tá dizendo amém, obrigada. Obrigada a você, Sandra, por estar aqui com a gente. Chama mais colegas aí, psicólogos. Jéssica também, nossa, tá sempre aqui com a gente lá na lista de transmissão, compartilhando. Isso é muito legal pra gente, tá? Em breve a gente vai estar divulgando, então, Setembro Amarelo. E amanhã, de novo, vem estar com a gente às 21 horas. A gente vai falar sobre o tema como montar um plano de avaliação com a psicóloga Maíra Andrade, do Rio de Janeiro. Um beijo, fiquem todos com Deus. Quem quiser enviar mensagem, fiquem à vontade. Chama lá no direct, pode mandar suas mensagens e suas dúvidas, tá bom? Beijo, fiquem todos com Deus. Uma ótima noite pra todo mundo, tá? Anabela tá dizendo que é 1h30 da manhã. Meu Deus! Aqui que horas são, gente? Deixa eu ver aqui rapidinho. Aqui são 9h30. Uau, tá bem tarde já aí, né? Gente, obrigada de novo, tá? Beijo, fiquem todos com Deus. Mandem mensagens à vontade. Até amanhã às 21 horas. Beijo. Tchau.